Bem-vindo a mais um ponto de encontro. É uma satisfação imensa ter você aqui mais uma vez conosco. O meu nome é Beto e é um privilégio poder falar para você. Nós estamos aqui num lugar que você está vendo diferente e especial, porque hoje o dia é especial. E por conta disso nós mudamos o nosso ambiente para fazer essa gravação especial para você. Mas antes de a gente apresentar aqui a nossa convidada especial, o nosso tema e algumas coisas que vão, com toda certeza, vão trazer a diferença para você, eu gostaria de pedir algumas coisas para você. Como eu sempre faço em todos os podcasts, não esqueça aí de se inscrever, compartilhar, ativar o sininho e curtir o que a gente está comentando. Eu gostaria também que, se fosse possível, baseado num tema que a gente vai discutir aqui, que você de alguma maneira possa entrar no nosso site, no nosso chat, fazer alguma pergunta, fazer alguma colocação e depois eu vou ler isso para você, a gente vai responder com todo o carinho, tá bom? Eu agradeço por você estar aqui conosco nesse momento e gostaria que você curtisse até o final, porque vai ser imperdível essa história que nós temos hoje. O tema de hoje que nós vamos abordar, nós vamos falar um pouquinho sobre recomeço. E a pessoa que está aqui para falar sobre recomeço é uma pessoa que já participou com a gente já falou com ela lá no passado sobre o tema família, mas eu senti que faltou alguma coisa para ela, faltou alguma coisa para nós referente à vida dela. Ela tem um testemunho incrível e hoje o nosso objetivo é tratar e trabalhar esse testemunho de recomeço da vida dela. Então fique com a gente vai falar um pouquinho sobre isso. E agora eu apresento para vocês ela, a Ana. Tudo bem, Ana? Tudo jóia. Que legal você estar aqui de novo. Obrigada pelo convite. Apesar de, assim, a gente entende que tudo que a gente vai falar, e já falar mesmo da vida, falar de Deus é uma responsabilidade muito grande, mesmo porque nós sabemos que pode estar vindo de encontro com a vida de outras pessoas também, né? E isso que é o mais importante, né, do trabalho que a gente faz, é exatamente encontrar vidas que estão precisando desse tempo. Não importa se é 1.000, se é 2.000, 5.000, o que importa é que pelo menos uma pessoa seja atingida com essa história, Amém. né? Amém. Obrigado por estar aqui, por ter cedido o teu tempo. Obrigada. A gente está num ambiente diferente, né, Ana? Aqui gravando. Sim. Não é exatamente lá no estúdio como a gente costuma estar. Mas dá pra gente fazer aqui, tá tranquilo? Tá tranquilo. É uma conversa, né? Verdade. Ana, pra quem assim não viu, não conheceu a Ana ainda, quem é a Ana? Olha, eu ainda estou no processo de autoconhecimento, né? Que depois de muitas fases, mas eu sei que no começo, a Ana do começo, lá atrás, eu não tinha muito contato com, né, eu sabia que existia um Deus, mas o meu pai era ateu, minha mãe falava de Deus, mas não frequentava nenhuma. Mas eu tive sempre muita vontade, sempre tive um relacionamento com Deus. Tá certo que às vezes, por muitas vezes era uma motivação, né, não era real motivação, e eu sempre encarei Deus como se ele fosse um ser que me alcançasse para, né, satisfazer as minhas vontades, às vezes. Tipo um Aladim. Isso, exatamente. Né? E tudo o que você faça, pede para Deus guardar, pede para Deus isso, aquilo, né? Então eu via Deus dessa maneira. Mas ainda assim eu tinha muita vontade. Tanto que quando eu era menor, eu sempre quis essa questão de ter esse contato com Deus. Então, como a minha família não era uma família religiosa, as minhas amigas, quando eu mudei para o interior, elas iam na missa. Né? Mas onde você pegou essa questão assim? Como sua família não era religiosa, como você tinha essa vontade assim? De onde você acha que surgiu isso? Eu acho que foi Deus que colocou, no porque coração. Não tinha assim, o ambiente não proporcionava não isso, proporcionava. Minha mãe falava de Deus, fala como que uma pessoa deveria, né? A questão da compaixão com outras pessoas. Minha mãe foi sempre muito amorosa, né? Na questão do doar, essas coisas. Mas assim, exatamente assim, olha, Deus, e apresentar o Deus que eu conheço hoje, aquele Deus da Bíblia, com todas aquelas coisas, eu não sabia como era, mas eu tinha vontade de conhecer. Então, as minhas amigas, eu morava no interior, e lá é muito essa questão de ir à missa, né? E eu comecei a ir à missa com as minhas amigas e fiquei muito... eu me empenhei bem, né, nesse assunto. Só que depois
tive contato com a Bíblia e eu comecei algumas coisas não fazer mais sentido assim, mais sentido. Então, a partir daí, na minha adolescência, sempre que tinha algum lugar, eu visitava outras igrejas, né? E teve um determinado momento na minha adolescência, meus pais se separaram, nós viemos para São Paulo de novo e a partir daí comecei a trabalhar, tudo, e conheci, né, uma pessoa com 18 anos. E aí eu via, meu lar já estava, houve uma ruptura no meu lar, né? Assim, mas uma coisa assim que eu lembro que você falou, que acho que é legal ressaltar, você falou que tinha um sonho, um desejo, né? Antes de você contar da história da tua família, sim, mas você tinha qual que era o teu sonho? De ter uma família. De ter uma família. A família. E qual que era a família, assim, no teu sonho? Qual que era a família ideal? A família nuclear, né? Mãe, pai, os filhos, a casa. E eu nunca sonhei com coisas grandiosas. Não era Não, nada disso. Não era mansão, não era aquele sonho. Isso, né? Não, era aquela vida cotidiana do casal. Porque eu tive isso muito tempo, né? Com a minha mãe, meu pai, e depois eles se separaram. Então, eu ainda continuei com esse desejo. Eu via meu pai como um herói, né? Eu via aquele ambiente, que apesar de um ambiente simples, né? Nós passávamos bastante dificuldade, mas ali eu me sentia segura e confortável naquele lar. Então, eu cresci com vontade de ter uma família. Eu precisava ter uma família. Então, isso ficou. Eu conheci, né, uma pessoa em determinado momento e eu já imaginei, idealizei esse lar. E você tinha quantos anos? 18. 18 anos. Né? Aqui em São Paulo já? Já, aqui em São Paulo, assim, que foi uma coisa séria. Claro que quando a gente é adolescente, a gente gosta de alguém na escola, né? Mas uma coisa mais firme. Uma coisa mais firme, mais séria, que eu sonhava ter, e aí eu idealizei. Só que foram escolhas que ali não era da maneira correta, né? A gente vai dando jeitos e mais jeitos, porque minha mãe voltou pro interior. E eu não queria abandonar meu namorado da época. Então, o que eu fiz? Eu fui morar na casa dele, né? Com a mãe dele, com a família dele. Então, assim, e aí já havia necessidade de ter que ir para nossa casa. Então, não foi um casamento planejado, né? Eu só não queria me separar dele naquele momento. Então, foi tudo meio que arrumado ali em cima da hora, né? E aí, a partir daí, começou a minha história com ele. Durante os primeiros anos foram, né, tranquilos. E depois começaram a vir os problemas, né? Devido à imaturidade, tanto dele quanto ele tinha quantos anos? Também 18 anos. Os dois eram meninos. 18 e 19 anos. E aí, devido à imaturidade, ele não estava preparado para o casamento, as coisas foram acontecendo. E nisso, né, e nós tentando. Vinham muitas coisas do relacionamento, né? Só que eu não tinha maturidade, nem ele. Depois de 4 anos eu engravidei da minha primeira filha, achando que eu não poderia ter filho. Eu fiz um exame e nesse exame eu achei que não poderia ter filho, né? E aí a médica falou, olha, mesmo que você tente, vai demorar a engravidar. E aí eu comecei a tentar engravidar depois disso. Fiquei com medo de não conseguir ter filhos depois. E aí veio a minha primeira filha. E a partir daí acabou ficando mais, as coisas foram se agravando, né? E aí depois disso, entre indas e vindas desses relacionamentos, havia separação. E no começo, é bom ressaltar que no começo, que às vezes a pessoa pensa que dinheiro vai resolver o problema. Eu trabalhava em 2 empregos, ele trabalhava no dele, nós vivíamos uma vida simples. Financeiramente, você era simples, mas estava resolvido. Ainda era muita luta, mas nós conseguimos montar nossa casa, sabe? Né? E depois ele arrumou um outro emprego e ele começou a melhorar. E eu digo que a nossa saúde no casamento começou a piorar quando veio o dinheiro. Você vê que muitas vezes... Você pensa que o dinheiro... o dinheiro vai ajudar. E aí o dinheiro ele corrompe, né? Ele traz outras oportunidades também. E aí eu vi que ele ficou muito... né? Ele ficou muito perdido em relação ao dinheiro, esquecendo mais da família, né? E aí eu digo que o dinheiro... Talvez até querendo viver coisas que ele não tinha vivido. Exatamente. Né? O dinheiro veio, não abençoou a nossa família. O dinheiro, na verdade, levou a nossa família para a ruína. Que aí foi cada vez mais, né? Eu vivi uma vida, assim, financeiramente tranquila. As minhas filhas não
não tinha falta de nada, mas cada vez mais, até que chegou um ponto insustentável, porque eu vivia um casamento, que não era um casamento, hoje eu sei que não era um casamento, mas que eu era esposa de marido, eu era viúva de marido vivo. Então, assim, eu fazia muitas coisas sozinha com as minhas filhas. Então, eu não via um casamento ali. E eu tinha muita desconfiança, né, que havia outras coisas mais. Até que chegou o ponto crucial, que eu tive que fazer uma escolha. E teve um certo momento que ele chegou, estava muito bêbado em casa, tinha bebido muito. E ele nunca ficava longe do celular. Ele ia para o banheiro e ia com o celular. Isso é um sinal, né, que alguma coisa está errada, que alguém está escondendo alguma coisa. E aí ele ia com o celular, todos os lugares ele ia com o celular. Pro banheiro, para todo lugar. Ele não ficava fora do celular. Só que teve um dia que ele bebeu muito. E aí ele ficou, assim, ele começou a passar muito mal. Ele saiu do banheiro e foi pro quarto. E desmaiou no quarto. E o celular dele ficou no sofá, assim, caído no chão. E aí eu senti que naquela hora era o momento de eu tomar minha atitude. Porque eu sabia que se eu pegasse aquele celular eu ia ver coisas que eu não queria ver, mas que eu precisava tomar uma atitude. E nessa hora, mesmo sem estar assim, participando de uma, né, congregando em alguma igreja, eu tinha uma coisa muito forte, eu frequentava algumas igrejas, mas com aquela motivação de tentar salvar meu casamento, de tentar salvar minha família, né? E aí eu orei a Deus, eu falei, Senhor, por favor, me ajude, porque eu sei o que eu vou ver aqui. Mas eu queria não ver, mas eu vou ver. E que o Senhor me dê força para tomar a atitude correta, né? E realmente colocar fim nisso, porque foram 13 anos assim. 13 Na verdade, você já tinha uma certeza, né? Você já, só queria no comprovar. No fundo, eu acho que toda mulher sabe quando tá sendo traída, né? E aí eu peguei aquele celular, mas assim, foi uma dor de, eu não sei, assim, é que falando, uma pessoa que ela é traída, ela sente dor física, não é só emocional. Eu sentia uma dor física, era tão dolorido porque eram coisas assim terríveis, que você não consegue imaginar uma pessoa que está do seu lado tem capacidade de fazer isso. E assim, foram histórias que me marcaram muito, assim, porque eu fiquei olhando ali. Na verdade, ele mostrava para mim ser várias pessoas ali, né? Inclusive, ele estava pedindo alguém namoro, para namorar sério, de pedir pro pai da pessoa. Então, assim, foi uma Você coisa não reconhecia assim... ele? Não. Mas eu sabia que era aquele momento. Eu tive que me recompor, fui tirar satisfação, ele saiu, voltou depois de 3 dias para casa, para não ter que ter essa conversa. E aí eu falei, olha, era dezembro, começo de dezembro, ia ter... festas, né? Festa, aquela troca de presentes, né? E as minhas filhas todas empolgadas, né? A árvore já estava cheia de presente. Eu não quis traumatizá-las. Então eu esperei o Natal passar, né? Com toda a frieza do mundo, acho que né, nem foi frieza, foi Deus mesmo. E aí eu falei, olha, passando o dia 26, eu vou embora. Eu não tinha para onde ir. Né? O que eu tinha, eu nunca fiz um caixa 2 que nem muitas mulheres, né? O que eu tinha enquanto eu estava com ele. Eu não tinha nada afora. Então eu sabia que ali era uma decisão difícil, que eu ia ter que sair e ter que lutar, porque eu não tinha nada, não tinha uma reserva no banco, não tinha nada. Eu saí de casa realmente praticamente com as coisas, com a roupa do corpo, uma mala. Assim, 2 filhas, né? E 2 filhas, e minha mãe morava comigo. Então foi 2 filhas da minha mãe. Sua mãe também morava com você? Isso. E eu falei pra ele que ia embora, só que ele não acreditou, ele achou que eu ia passar um tempo na casa da minha família, né? E aí eu voltei e falei que realmente dia 26 eu estava pronta para ir embora. Ele não acreditou, achou que então ele ajudou vou deixar lá, você pensa. Só que eu tinha tomado uma decisão já, eu não queria aquilo para minha vida. Mas eu tive que pagar as consequências. Porque ali, a partir dali... Mas você tinha uma ideia que o preço que você ia pagar era alto? Eu sabia que era alto, porque eu sabia pela conversa que às vezes, como já até houve as outras ameaças, olha, não vou aguentar, vou me separar, né? Inclusive tentei me separar algumas vezes e a gente acabava voltando. Então, resumindo essa história, que nem é a mais importante, mas foi o pontapé para que isso acontecesse para que eu
saísse daquele local. E a partir daí eu tive que passar por muitas coisas. Foram muitas humilhações. Não só da parte dele, da questão de não ter um recurso financeiro. Eu fui para casa de uma tia, que ela me acolheu assim, como se fosse da família dela, e né, assim, eu considero ela como uma mãe. Ela dividia o pão dela, assim, literalmente o pão. Ela é uma moça, a minha tia trabalhava, acordava 3 horas da madrugada para trabalhar, assim, com muita luta também. A vida dela também era muita luta, e mesmo assim ela me estendeu a mão. Então, assim, o cuidar de Deus, hoje a gente olha para trás e você vai vendo quais as pessoas que ele foi colocando na sua vida para cuidar de você, para te dar o que era necessário naquele momento. Então, fui para perto da minha família, eu não passei fome, mas eu passei muita dificuldade. Então, daquele momento em diante, e foram só coisas assim que foram marcando. E hoje eu olho, eu consigo não ter mágoa mais, mas eu trabalhei uma mágoa dentro de mim por muito tempo. Por que eu estava passando aquilo? Eu sempre culpei outras pessoas por estar passando por daquele momento, aquelas coisas todas, né? E foram coisas terríveis. Eu fiquei 4 meses sem trabalhar, até arrumar um emprego. Arrumei um emprego em outra cidade. E foram, assim, dias difíceis, porque eu vivi uma vida confortável. Minhas filhas viviam uma vida confortável. De um dia para o outro, elas estavam na casa de alguém, dormindo em qualquer lugar, em um canto da casa, em colchões, né? Então, assim, o conforto que elas tinham em casa. Não tinha mais as coisas. Mãe, a minha filha vivia em shopping, né? Quando era menor. E ela sofreu muito também. Eu consegui uma bolsa no colégio adventista. Eu lembro que ela chorou 1 ano para entrar na sala de aula. Ela não queria entrar. Não, ela não chorou porque ela tinha problemas emocionais por conta da mudança brusca, porque ela foi praticamente tirada da família dela. Ah, entendi. Né? E assim, daquele contexto familiar, porque para ela estava tudo bem. Tudo bem, é verdade. Não Quem tinha precisava dimensão, tomar né? uma atitude era eu. Então, por isso que muitas mulheres... Eu entendo que, às vezes, muitas mulheres, elas aceitam viver um relacionamento difícil, um relacionamento tóxico, violento, porque elas pensam muito nos filhos. Porque eu senti na pele coisas nesse sentido. Eu lembro que a Giovana ficou doente e eu tive que levar lá para o hospital. E eu não tinha dinheiro de comprar o remédio. E lá o hospital era muito longe. Então, assim, era noite, eu ligando, né, pro pai e falando, olha, mas vai até o banco. Então eu tive que andar mais uma légua ainda para ir até o banco, para tirar o dinheiro, para comprar o remédio. E eu indo no banco, assim, daqui a pouco caiu aquela tempestade, a menina com febre. Sabe, foram assim, eu lembro disso assim com muita assim, tristeza mesmo, porque ela teve que passar por isso, né? Então, a gente quando escolhe, né, faz uma escolha, a gente, que nem você falou, talvez a gente não tenha uma dimensão do que né, o que aquilo vai ocasionar. Talvez se eu tivesse pensado melhor e pensado nas consequências das minhas filhas, né, eu teria ainda pensado mais ainda. Eu acho que eu teria tentado mais ainda. Mas eu só queria aliviar aquela dor ali, que não era um lar. Eu não era um lar. Eu não proporcionava um lar para as minhas filhas. E aí eu sei que com muita luta comecei o meu emprego, comecei a trabalhar dia e noite, trabalhava 12 horas no shopping. Para conseguir ganhar mais, para ter mais comissão, para conseguir pagar as contas. Meu aluguel estava sempre atrasado. Então, o dono da casa estava sempre na minha porta. As minhas filhas, às vezes, choravam porque ele ameaçava de despejar a gente. Então, assim, elas participaram por muitas coisas. Elas participaram de muitas coisas, né? E eu fui vendo e eu não tinha mais com o que contar. Se eu não contasse com Deus... Então ali, Deus, ele era o meu conforto. Sozinha. Apesar de ter se rodeada de pessoas, mas aquele problema era meu, né? E eu tinha que resolver. Então assim, o meu travesseiro, parecia durante o dia estava tudo bem, mas o meu travesseiro vivia molhado, porque eu passava às vezes noite chorando. Às vezes a pessoa não entende o que é passar uma noite inteira chorando.
Eu não conseguia me conter, tem hora. Eu perdi o ar, assim, de tanto que eu chorava. No outro dia eu tinha que limpar as lágrimas e ter que ir de novo trabalhar. Então, até que chegou um momento que eu sentia muito cansaço mesmo, sabe? Era um cansaço, assim, que não podia me parar. A minha mãe, depois da separação, a morte da mãe dela, ela sofreu também com crise de pânico, ansiedade, e eu via minha mãe, assim, jogada, assim, sabe, na cama, com remédios, e eu tava caindo no mesmo, sabe, eu tava começando a se entregar. A se entregar. E aí eu olhei para minhas filhas um dia e eu falei, não posso me entregar. Então todos os dias era uma luta, à noite, no outro dia acordar cedo, ter que ir trabalhar e ter que começar tudo de novo, num trabalho que eu nem estava gostando, até que eu sucumbi mesmo. Mas antes disso, né, que é o testemunho que a gente já tinha falado, num desses dias assim de muita dor, eu estava indo trabalhar, assim, um dia muito nublado, e eu fui orando, né? Desde a hora que eu saí de casa, eu falei, meu Deus, eu não estou aguentando mais. Por favor, me ajuda, né? Traga uma, né? Me ajuda. Eu não aguento, eu não sei. Tinha hora que eu não sabia nem o que pedir para Deus, né? Porque às vezes as primeiras necessidades é pedir para comer alguma coisa, se você está com fome, né? Você está sentindo uma dor, tira essa dor, né? Eu não sabia. Você não sabia nem pedir, né? Eu só queria que Deus me desse um conforto ali naquela hora, né? E aí eu pedi muita ajuda de Deus. Falei, Deus, eu não tô vendo as minhas filhas, nem de manhã. Eu saio, elas estão dormindo. Eu volto, elas estão dormindo. E eu não consigo ter contato com elas mais. Me arrumo um emprego que eu nunca pedi que... né? Eu sempre gostei de lutar. Eu nunca quis nada de almejada, não. Né? Mesmo eu estando com o pai delas, mesmo ter uma vida confortável, eu sempre busquei fazer alguma coisa. E aí eu falei que nesse dia eu tava falando para Deus, Deus, eu preciso de uma chance de, sei lá, eu preciso ter mais contato, trabalhar com um emprego que eu tenha prazer em trabalhar, né? E eu chorei muito e eu tava assim a ponto de sentar naquele momento, porque eu tava chorando demais e as pessoas da rua estavam olhando para mim. E aí eu peguei e pedi para Deus, falei, Deus, me ajuda. E nesse momento, o dia estava nublado, estava muito calor, mas o dia estava nublado, eu senti um raio de sol assim. Sabe quando a nuvem abre e sai um pedacinho de sol ali? E aí eu poderia até me apegar àquilo e falar, não é nada, né? É só a nuvem que está sumindo. Mas eu senti a presença de Deus naquele momento. Eu senti... Você estivesse te abraçando? Eu senti um calor e eu senti um arrepio. E um arrepio na minha cabeça. E eu senti mesmo a presença de Deus naquele momento. E ali é que eu comecei a chorar mais ainda, né? E chegou ao ponto de pessoas perguntarem se eu estava passando mal na rua. Eu limpei minhas lágrimas e fui trabalhar. Naquele dia, eu trabalhei melhor. Eu senti cansaço, mas eu tive conforto, né, naquele dia. E dali as coisas não melhoraram ainda, né? Passei por muitas coisas depois disso. Eu passei por enchente, eu passei por dificuldade financeira, eu quase fui despejada da casa, né? Eu passei muita humilhação depois daquilo. Foi um longo percurso. Até que Deus foi utilizando pessoas para me abençoar, né? E Ele manda anjos. E às vezes no momento difícil você acha que pode contar com algumas pessoas que você vê que naquela hora você não pode contar com as pessoas que você imaginava que poderia contar. Mas Deus, Ele apresenta pessoas que você nem imaginava. Deus usou uma pessoa para me ajudar e passei muita dificuldade no interior. Falei, bom, já que eu tô passando dificuldade aqui, eu vou voltar para São Paulo. E a minha irmã conheceu algumas pessoas e eu comecei a ter, né, ter recurso, né, para poder fazer alguma coisa. Antes disso, eu aceitei trabalhar só para pagar um curso. Eu trabalhei numa pousada da minha tia e eu falei para minha tia, você não precisa me pagar, eu quero que você pague um curso para mim. Então eu trabalhei para conseguir esse curso. Através desse curso, eu comecei a trabalhar para mim mesma. Né? Então, assim, foram dias difíceis, comecei a trabalhar para mim e nisso eu falei, vou voltar e vou atender clientes daqui. E aí, foi aí que começou as coisas, nada foi fácil, nada assim caiu do céu, mas eu
sentia Deus trabalhando de alguma forma, mesmo eu estando cansada, triste, mas Deus ainda, né, arrumando meios. E eu tive a ideia de trabalhar para pagar esse curso. A partir desse curso, tem o curso, mas agora eu preciso de cliente, né? E eu acabei vindo para cá, eu encontrei com a minha amiga e contei a história para ela. Essa minha amiga, eu conheci essa amiga quando eu tinha 15 anos, 16 anos. Lá de trás da tua história. E assim, ela não participou da minha vida, não participou nada da minha vida. E eu contei a história pra ela, passou 2 dias, ela falou assim pra mim, ô Ana, eu e minha mãe quer dar um presente pra você. Eu nunca imaginei o que era, né? Aí ela falou assim, como eu já fazia sobrancelhas, né, que eu tinha feito aquele curso, ela falou assim, a gente quer dar um curso de cabeleireiro pra você, ver quanto que é e que a gente vai pagar. Então, assim, ela poderia ter falado, olha, eu vou te dar isso, né, a sua necessidade, mas ela me deu a questão da vara para pescar. Não peixe, né? Isso, e aí a pessoa falou assim, nossa, essas coisas não acontecem. Eu falei, não acontece, mas Deus fez. Né? E era um curso, na época, era um curso caro, custava 5 mil e pouco, e ela me ajudou também com os materiais. E a partir daí eu falei assim, um curso de cabeleireiro, e era uma coisa que eu não gostava, para falar a verdade. Mas eu quis mostrar para ela que eu estava valorizando. Então, no meu curso, eu ganhei, eu tirava só nota máxima, né? Porque eu corria atrás para mostrar que estava ganhando. Nisso, a dona da Embeleze gostou da minha e chamou para dar aula lá também. Então, assim, as coisas foram acontecendo, assim, e meio que eu não vi. E um certo dia, depois disso, montei o salão, também com muita ajuda das pessoas, e eu estava lá sentada e olhei e falei, contando para minha cliente dessa história desse dia que eu senti Deus, tudo. E aí eu comecei a chorar, porque eu olhei do meu lado, as minhas 2 filhas estavam no salão brincando, enquanto eu estava trabalhando. Então, mas lembra assim, o teu desejo naquele dia era exatamente ter suas filhas do teu lado, né? Era isso, né? Eu queria um trabalho que eu pudesse conviver, porque já que elas estavam longe do convívio do pai, e também elas estavam longe do convívio da mãe. Você chegou um momento que você estava trabalhando 12, 14 horas por dia e não via mais seus filhos, suas filhas. Não, é minha mãe que criava. Aquele dia lá que você fez o pedido para Deus, um deles queria que as minhas filhas estivessem junto comigo. Isso, eu acredito que é muito desejo de muitas mães poder estar perto dos filhos, né? E aí, nisso, eu pedi, e eu olhei quando eu estava contando esse relato para minha cliente, eu olhei para o lado, eu vi as minhas 2 filhas brincando no salão. E eu estava ali fazendo os meus horários, trabalhando da minha maneira, e eu vi que Deus tinha respondido aquela oração. Não foi só essas, mas hoje não dá pra gente, não dá tempo de contar, né? Porque às vezes a pessoa se apega, pede coisas grandiosas. Eu já fiquei sem gás 1 semana, né? Acabou o gás, eu não tinha dinheiro para comprar. Mas aí sem o gás também fica mais difícil, você acaba gastando mais dinheiro. E eu orei a Deus, eu falei, Senhor, eu não tenho. E tem uma cliente que ela ia no salão assim, direto, ela ia toda semana. As minhas contas fixas eu pagava com 4 clientes, porque elas estavam toda semana no salão. Nesse dia, eu falei, na hora que eu vi ela, meu coração encheu de esperança, sabe? Eu falei, nossa, ela chegou, eu vou comprar meu gás. Inclusive, era uma amiga, ela se tornou uma amiga e ela faleceu na época do Covid. E aí, ela pegou, sentou lá, ai, Aninha, vou te pedir uma coisa. Aí ela falou assim, ela falou assim, eu posso te pagar no meu pagamento? Eu posso te pagar no meu pagamento? Porque acabou não saindo ali, eu falei, respirei fundo, eu falei, claro, ela era a minha cliente, né? Eu falei, mas eu tava contando muito com aquele dinheiro, né? Aí eu falei assim, claro, não, com certeza, né? Pode sim. Mas beleza, eu orei a Deus, falei, Deus proverá de alguma maneira, se não for o gás, é a comida. Algum jeito. Ela saiu, foi embora, daqui a pouco ela volta, ela falou assim, ai, Aninha, tinha um dinheiro lá pra... Eu não, assim, eu lembro que o gás na época era 78, por exemplo. Aí o dinheiro que caiu na minha conta foi esse. Foi exatamente o dinheiro do gás. Assim, não era nem em centavos e nem em outra. Eu tenho, assim, esse tipo de coisa que as pessoas têm que entender, que às vezes você tem que estar atento para o que Deus está fazendo. Né? Porque às vezes você fica mira num desejo, mira numa coisa e você está só pensando naquilo. Enquanto isso, Deus está fazendo várias coisinhas para você não saber e você não está percebendo. Nesse dia eu tive a certeza de que Deus, Ele ouviu a oração naquela hora e que Ele estava cuidando. Mas em outro momento,
né? Venha até a Igreja Adventista, vocês vão ouvir outros testemunhos. Legal. Assim, Ana, pra gente fechar, Sim. só diz para as pessoas assim que talvez estão tomando decisões ou para construir suas famílias, ou talvez pessoas que estão na mesma circunstância que você passou. Sim. O que você diria assim para elas hoje, com a experiência que você tem? Olha, eu sofri muito também porque às vezes eu deixei um pouco de orar a Deus até para tomar algumas atitudes. Eu peço para que a pessoa olhe muito a Deus, sabe? Primeiramente, orar a Deus assim e ver e esperar a resposta dele pacientemente, porque às vezes nós queremos fazer coisas com as nossas próprias mãos e aí traz consequências para nossa vida. E para quem já está nesse olho do furacão, eu entendo que é muito difícil, né? Tomar atitudes, passar por certas situações que você não depende de você, depende de outra pessoa. Os relacionamentos, eles são difíceis mesmo, são pessoas diferentes, né? Se você puder lutar pelo seu relacionamento, o nosso Deus, ele aconselha que você lute. Mas se isso estiver trazendo um prejuízo, ou até que você esteja correndo risco de vida, né, você vai precisar tomar outra atitude. Se você tem filhos, entenda que Deus, ele vai estar cuidando de você. Talvez não vai dar o que você precisa, que acha que precisa. Ele vai dar realmente o que você precisa. Entenda que Deus, ele vai prover o que for necessário para aquele dia. Talvez vai usar pessoas para te abençoar naquele dia, e amanhã ele vai usar outras, e os outros, até que um dia ele vai poder usar você para abençoar a vida de outras pessoas. Deus permitiu que eu passasse por tudo isso, mas é porque talvez ele precisava que eu contasse a minha história para alguém que está sofrendo agora, né? Hoje faltou falar que Deus me apresentou uma pessoa, né? Eu não tive a oportunidade de conhecer amor lá, né? Eu não era amada. E hoje eu sinto assim, o cuidar de Deus através de outra pessoa que ama a Deus também, né? Eu acho que eu só sinto Deus porque eu sei que ele também tem a vontade de conhecer a Deus como eu tenho vontade. Então, nós estamos no mesmo propósito. E se eu tivesse desistido naquele momento, até com os outros relacionamentos tóxicos, eu não teria a oportunidade de ver a minha família. Hoje eu tenho uma família linda, eu tenho 2 filhas, eu tenho mais um bebê, o Davi, que também tem me ensinado muito. O Davi é autista, né? Eu não estou romantizando o autismo, mas se a gente olha para ele com olhar, eu tenho certeza que a mãe de autista, Deus, ele tem um propósito para vocês. Vocês têm que enxergar a vida de uma outra maneira, e você olhar com o olhar do seu filho autista, você vai ver que Deus é muito maior do que a gente está vendo superficialmente. E tem o meu marido que cuida de mim, um marido que se preocupa comigo, que está do meu lado. Então, não desista, né? E se não for para ter uma outra família, que Deus vai cuidar de você de qualquer maneira, e você vai sentir o abraço dele em todos os momentos da sua vida. Às vezes ele fica quietinho, mas ele está trabalhando ali no secreto com você. Deus abençoe a vida de vocês. Ana, obrigado por mais uma vez aí ceder seu tempo para participar com a gente. A gente fez um podcast meio flash, né? Sim. Um ponto de encontro meio flash. Mas é o suficiente. Mas é o suficiente talvez para alcançar a vida de uma pessoa. A gente está acontecendo várias coisas aqui por trás, por isso o nosso podcast é meio flash. Mas nós agradecemos por você ter cedido o seu tempo. Muito obrigado. Sei, você tem uma família realmente linda, tuas filhas, o teu filhote, o marido, o Ricardo. São pessoas magníficas assim, que eu entendo que é mais uma ação de Deus na tua vida, te dando o teu sonho. Né? Talvez eu não ia valorizar se eu não tivesse passado por isso. Então assim, às vezes nós queremos aquele sonho de boneca, né, que a gente romantiza sempre. Sim. E o mundo não é assim. Né? Não é. Mas sempre Deus está no comando de todas as coisas. Amém. Então obrigado. Deus continue te abençoando a tua família, abençoando os teus ministérios e tudo aquilo que você faz. Amém. Beleza? Amém. Obrigado. Obrigado você que ficou aí com a gente até agora. A gente sabe que nesse mundo nós teríamos e temos aflições. Mas Deus diz assim, tenha bom ânimo, porque Ele venceu o mundo. E Ele está dizendo para você que estaria contigo, não um dia, não 2 dias, mas estaria todos os dias contigo e comigo. Então Ele está com você. Às vezes nós temos dificuldade de enxergar, de ouvir a sua voz, mas tenta parar em algum segundo, em algum minuto, para poder respirar,
e ao respirar, olhar as coisas que Deus tem feito na sua vida. E eu tenho certeza que você vai perceber que existe uma ação divina por trás de todas as coisas que acontecem na tua vida. Que você possa ser abençoado nesse dia maravilhoso, que a gente possa de alguma maneira estar aqui sábado que vem para mais um ponto de encontro. Quero agradecer você por esse ponto de encontro e até lá, sábado que vem, às 4 horas. Valeu! Oh, não me liguei.